chicos, tudo bem? Bem, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre os verbos ser e gustar e um pouco sobre os nomes, apelidos e sobrenomes e os apodos que existem na língua espanhola. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos começar com o verbo ser no presente do indicativo. Mas um pouquinho antes, vamos dar uma relembrada nos pronombres personales. Os pronombres personales em espanhol são divididos em duas partes. Nas 3 primeiras pessoas do singular e nas 3 pessoas do plural. São eles: yo, que equivale ao eu do português, tu, que equivale ao tu do português ou você, ele, ella, que significa ele ou ela do português, e usted, que é senhor ou senhora, que também faz parte da terceira pessoa. Essas 3 primeiras pessoas são as pessoas do singular. Então, de novo, yo, tu, ele, ella e usted. Depois nós temos as 3 pessoas do plural. Nosotros ou nosotras, que se equivale ao nós. Vosotros ou vosotras, que se equivale a vós. Ellos, ellas, que se equivale a eles e elas, do português. E ustedes, que é senhores ou senhoras de um modo formal em algum dos países que falam espanhol. Para cada pessoa, temos uma conjugação do verbo. Jamais podemos trocar uma pessoa com um verbo. Por exemplo, nunca posso falar yo somos ou ustedes soy. Fica até estranho, né? Então vamos à conjugação correta. Yo soy, tu eres, él, ella y usted es, nosotros o nosotras somos, vosotros o vosotras sois, ellos, ellas y ustedes son. Devemos tomar cuidado com a segunda pessoa do singular, que é tu eres, e não tu és. Mas quando devemos usar o verbo ser? Vamos ver? O verbo ser pode ser utilizado em diversas situações. Quando queremos designar a cor de alguma coisa, por exemplo, la casa es amarilla. Ou quando queremos descrever a alguém. El chico es alto, fuerte, simpático. Podemos usar o verbo ser também para nos identificarmos ou apresentar alguém a outra pessoa. Yo soy Débora, ella es Erika. Podemos usar também o verbo ser para indicar posse. Este es el bolígrafo de Carmesita. Também é usado para falar das horas. São las 3:15, são las 10 e assim por diante. Pode indicar como é feito o material. La taza es de porcelana. Pode ser também usado para indicar profissão. Yo soy professora. Ella es maestra. Somos periodistas. Além de indicar a sua nacionalidade, aonde você vive, aonde você nasceu e assim por diante. Soy de Peru. Soy brasileña, vivo em Barreiros. Aqui temos alguns exemplos. Yo soy estudiante. Tu eres inteligente. Ella es simpática. Ustedes es profesor. Nosotros somos amigos. Vosotros sois de España. Ellos son hermanos. Ustedes son extranjeros. Como podemos observar, o verbo ser pode ser utilizado em várias situações no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, chicos, agora que falamos um pouco do verbo ser, vamos falar um pouco do verbo gustar. Aqui também vamos apresentar o verbo gustar no presente do indicativo. A estrutura do verbo gustar é um pouco diferente dos outros verbos. Para conjugar esse verbo, precisamos primeiro saber quem gosta e do que gosta. Por isso, dividimos em 2 partes, ou melhor, 3 partes. Primeiro, precisamos lembrar que para cada pronome pessoal existe um pronome de complemento. Os pronomes de complemento são esses que estão na tabela, na coluna do meio.
me, te, le, nos, os, les. Então, para cada pessoa vai existir um pronome de complemento. Por exemplo, quando eu gosto de algo, que é o yo, eu vou utilizar o pronome de complemento me. Quando tu gosta de algo, você vai usar o pronome de complemento te. Outra coisa importante é o do que se gosta em espanhol. Ou melhor dizendo, você pode gostar de uma coisa ou você pode gostar de várias coisas. Se você gostar de uma coisa só, você vai usar o verbo no singular, gustar. Se você gostar de várias coisas, você vai usar o verbo no plural, gustan. É importante lembrar que nem sempre é preciso colocar o a mí me gusta. Basta colocar me gusta, porque já está implícito que quem gosta é você. Então, vamos à conjugação, primeiro do singular. A mí me gusta. A ti te gusta. A él, a ella ou a usted le gusta. A nosotros ou a nosotras nos gusta. A vosotros ou a vosotras os gusta. A ellos, a ellas ou a ustedes les gusta. Vamos ver como fica no plural? A mí me gustan, a ti te gustan, a él, a ella y a usted le gustan, a nosotros o nosotras nos gustan, a vosotros o a vosotras os gustan, a ellos, a ellas y a ustedes les gustan. Vamos aos exemplos nas frases. Me gusta el helado de vainilla. Quando falamos do verbo gostar nessa frase, precisamos prestar atenção em duas coisas. Primeiro, quem gusta? Depois, o que eu gosto está no singular ou está no plural? No caso ali, o sujeito. Nessa primeira frase, podemos observar que quem gosta sou eu, é o yo, por isso utilizo me. E o que eu gosto está no singular, o sujeito, el helado de vainilla. Por isso, utilizamos o verbo gostar do modo gusta. Na segunda frase já acontece algo diferente. Me gustan los deportes. Quem gusta continua sendo yo, então por isso utilizamos o me. Mas o sujeito já muda, está no plural. Por isso utilizamos o verbo gustar no plural, gustan. Vamos ver outros exemplos usando outros pronomes de complemento. Aqui o verbo gustar está no singular. O que muda são os pronomes de complemento e o sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo gustar obrigatoriamente precisa estar também no singular. Me gusta el pescado. Te gusta el pescado. Le gusta el pescado. Nos gusta el pescado. Os gusta el pescado. Les gusta el pescado. Aqui basta ir trocando as pessoas, colocando o verbo gusta e trocando o sujeito. Então, eu posso falar, nos gusta el chocolate, os gusta la sandía, les gusta el pescado, te gusta la ensalada, e assim por diante. Aqui podemos observar que o verbo gustar está no plural, gustan, porque o sujeito assim o pede. Por exemplo, las palomitas, las papas fritas, los coches, los desafios, todos no plural. Por isso, o verbo gustar precisa ser colocado também no plural, gustan. E aqui, de novo, eu posso colocar qualquer pronome de complemento junto com o verbo gustar no plural e o sujeito que também está no plural. Me gustan las palomitas, te gustan las papas fritas, les gustan las palomitas, os gustan los coches, le gustan los desafios e assim por diante. E atenção, não se utilizam os pronomes personais com o verbo gustar. Yo gusta la pizza é errado. O correto é me gusta la pizza. Tu gusta el pescado? Errado. Te gusta el pescado? Correto. Para finalizar,
vamos falar sobre não gostar de alguma coisa, porque afinal a gente não é obrigado a gostar de tudo, não é verdade? Aqui a dica é só colocar o no na frente do pronome de complemento. Todo o resto que foi explicado se aplica à forma negativa do verbo gostar. Então, aquilo continua valendo. Se você não gosta de uma coisa só, você utiliza a mim no me gusta chocolate. Se você não gosta de várias coisas, você utiliza a mim no me gustan los chocolates. Mas quem que não gosta de chocolate, né? Bem, chicos, espero que tenha ficado claro sobre o verbo gustar. Agora vamos passar para um outro tema, que é sobre os nombres, sobrenombres, apelidos e apodos. Outra coisa interessante também que a gente vai ver é como se coloca os apelidos de los hijos nos países que falam espanhol. Isso tem mudado um pouco nos últimos anos, tá? Algumas pessoas têm feito de um modo diferente, conseguiram fazer de um modo diferente. Mas do que eu tô falando? O nome não é simplesmente colocar um nome, aí se eu quiser eu coloco o sobrenome da minha mãe, ou só o sobrenome do meu pai, ou eu coloco os dois. Como será que é em espanhol? Bem, a gente vai ver que é um pouquinho diferente. Vamos conferir? Vamos começar pelos nombres. Os nombres não mudam em nada, tá, gente? O nome que tem lá nos países que falam espanhol também vão ter aqui. Alguns nombres mudam, por exemplo, o som da letra. E outros, como não existem, por exemplo, tio, João, mudam para Juan. E claro que também vão ter aqueles nomes típicos de alguns países, como por exemplo, Consuelo, Mercedes, León. Agora uma coisa interessante. O sobrenome é o apelido e o apelido é o sobrenome. Então, o nome Consuelo Lopes tem como nome Consuelo e apelido Lopes. Mas como será que é o seu sobrenome, que aqui no Brasil significa apelido? Vamos ver? Bem, o sobrenome ou apodo de Consuelo é Chelo. E por último, vamos falar sobre o sobrenome dos nomes hispânicos. Então, no mundo hispânico, o mais comum é que tenha 2 sobrenomes. O do pai segue sendo o mais usado, mas diferente do Brasil, vem primeiro, seguido do sobrenome da mãe. Então, o nome Emília Sánchez Gutiérrez tem a seguinte colocação: Sánchez es el apellido de su padre y el de la madre es Gutiérrez. Bien, chicos, e assim terminamos a nossa videoaula. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana.